Bom, nós vamos ler Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, amém, irmãos? Eu vou ler na NAA, vocês me acompanhem aí com a tradução da Bíblia de vocês, amém? Vamos lá, versículo 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, amém, irmãos? Uau, que palavra maravilhosa, né, irmãos? E eu quero refletir com vocês aqui essa verdade que pode trazer algumas aplicações e fundamentos para a nossa vida nesse tempo. Então, para vocês compreenderem aqui, irmãos, o quanto é importante essa palavra no nosso meio. Os primeiros versículos, eu quero ler novamente, a gente vai trabalhando em cima disso, para que vocês possam ser abençoados com essa verdade que o apóstolo Paulo está deixando aqui para a igreja de Éfeso, que faz algo diferente, poderoso na nossa vida. Nos 3 primeiros versículos, ele vai dizer os BOs. Os BOs para quem ele está falando essa carta, que é para a igreja de Éfeso. Ele diz assim, portanto, lembre-se, olha o que ele pede para lembrar, que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estrangeiros da aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele traz um BO danado. Gente, preste comigo atenção aqui. Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas é para a gente entender o contexto daqui. A gente sabe que a Bíblia é uma Bíblia que revela a vontade de Deus por meio da humanidade. E como é que Deus revelou isso? Vamos lá? Quando a gente volta lá em Abraão, ou seja, Gênesis capítulo 12, a gente vai ver Deus chamando Abraão. Deus escolhe um homem e fala assim, olha, através de você eu quero fazer uma nação, onde eu quero mostrar para os povos dessa terra que eu sou o Deus que estou aqui para velar e guardar esse povo. Deus levanta Abraão e através da vida de Abraão levanta seu filho Isaac, Jacó e levanta uma descendência através da vida de Abraão. Essa nação que Deus chama através da vida de Abraão, a gente conhece como Israel, o povo judeu. Então o povo judeu é um povo a qual Deus escolhe para que as outras nações pudessem ver a glória de Deus. Quem já conhece, ou pelo menos já viu a história dos 10 mandamentos, né? Ou seja, pelo menos a história de Israel, quando eles estavam lá no Egito, que Deus tirou ele através das 10 pragas, vê como Deus velava mesmo pelo povo de Israel. E que todos os outros povos que tentassem destruir, tentassem fazer qualquer coisa para acabar com o povo de Israel, enquanto esse povo obedecia a Deus, Deus guardava, Deus velava, Deus prosperava, Deus fazia eles vencer qualquer tipo de guerra. Isso é muito interessante, porque Deus escolhe um povo, e literalmente escolhe um povo para ser seu, que se chama Israel no Antigo Testamento, para demonstrar sua grandeza, demonstrar sua glória, demonstrar o seu poderio. Israel passa décadas, passa centenas de anos
reconhecendo que eles eram um povo escolhido de Deus. Um povo que era uma nação próspera a partir do que o Deus, Criador de todas as coisas, tinha feito. E eles crescem com essa exaltação dentro de si. Tanto é que quando a gente vai ver as promessas no Antigo Testamento, mesmo quando se fala de Jesus, sempre a simbologia do que se usava era voltado para Israel. Então, por exemplo, quando Isaías usava uma metáfora dizendo assim, olha, o Messias, o Salvador, voltará para o seu povo. Ele não falava assim, voltará para toda a humanidade. Ele falava, olha, voltará para o povo de Israel lá em Jerusalém, na Judéia, e usava os termos voltados mesmo somente para aquele povo. Israel, a sua família, e todos cresciam com a mentalidade que eles eram um povo separado por Deus e que todos os outros povos, eram um povo distinto, que parecia que Deus não amava, parecia que Deus não tinha planos, parecia que Deus não tinha nada a ver com esse povo. Esse povo era considerado como gentios. Gentios quer dizer, uma palavra bem simples para a gente entender, um povo escarnecedor, que não fazia parte da aliança, da promessa de Deus. Então todos aqueles que não nasciam na linhagem de Israel, que não nascia do sangue dos judeus, eram considerados gentios. E isso foi até o período de Jesus. Dificilmente alguém que não era judeu fazia parte da aliança. E é engraçado que o próprio Deus, a forma como Deus tratava o povo, fazia mesmo que eles se separassem dos outros povos. E uma das questões mais primordiais mesmo, que Deus falou assim, olha, a aliança que eu quero fazer com vocês, que é diferente da aliança que os outros povos têm com seus deuses, é a circuncisão. Então, Deus marcou o povo de Israel através dessa aliança, fazendo a circuncisão. Circuncisão, para quem não conhece aqui, é um corte leve, feito nas partes íntimas do homem, para ser bem simples assim. Isso demonstrava que aquela pessoa pertencia a Deus, e como homem que era o líder da família, isso era totalmente voltado para a sua própria família. Então, o homem fazia isso, a família dele toda pertencia a Deus. E assim durou por muito tempo. E é engraçado que quando chega nos tempos de Jesus, os judeus com as suas liturgias, os judeus com os seus rituais, adoravam a Deus fazendo distinções ainda de quem eles eram para os outros povos. Tanto é que quando eles construíram o templo, eles fizeram um muro de separação. Então imagina um templo construído, um templo onde eles adoravam a Deus, e não era um templo onde todo mundo podia passar e falava, vou lá visitar aquela igreja, sei lá o quê, eu vou visitar aquele templo, vou conhecer um pouco desse Deus. Não, eles fizeram um templo e colocavam uma porta para que os gentios não pudessem entrar dentro do templo, porque eles não tinham direito a acessar o Deus que eles tinham. Eles não tinham direito de participar da aliança que os judeus tinham, porque na mentalidade, quando Deus chamou Abraão, a nação que Deus tinha projetado para Abraão, para ele só partia através de Israel. Não podia agora se vincular com outras nações e com outros deuses. Quando nós chegamos agora no Novo Testamento, algo muito maravilhoso acontece. E é interessante que não acontece só com o apóstolo Paulo. Os judeus recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida até certo ponto. Eles recebem Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo no ponto de dizer assim, não, beleza, eu aceito Jesus, mas os rituais têm que continuar. E um desses rituais que eles não queriam abrir mão era a guarda do sábado e também não se envolver com outras pessoas que não eram judeus, que eram consideradas como gentias, que não faziam parte da aliança de Deus. Mas quando Jesus veio, ele veio mostrar verdadeiramente qual era o propósito lá de Gênesis, desde o começo, quando Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão e chama ele para ser um pai de uma nação, Deus não estava vinculando só o povo de Israel. É óbvio, Deus escolheu Israel e através da vida de Israel, Israel não tinha que ser uma parede onde separava as outras nações. Não, Israel tinha que ser a ponte aonde Deus poderia usar para que as outras nações conhecessem os outros deuses. Mas durante muitos anos não foi assim. E durante muitos anos, Israel viveu como se só eles pudessem ter acesso diante de Deus e as suas promessas.
Deus levanta um homem chamado apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um homem que era judeu, que também guardava a lei de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus chama ele para um chamado específico. Jesus fala assim, olha, você não vai pregar para os judeus, você vai pregar para os gentios. E quando o apóstolo Paulo foi chamado para pregar para os gentios, isso foi um absurdo no coração do povo judeu. Porque fala, não, essa aliança, essa promessa de salvação é feita só para nós. Não é aberta mais para as pessoas. E Paulo foi perseguido pelos próprios irmãos. Paulo foi perseguido pelos aqueles que diziam que guardavam a lei, guardavam os mandamentos, porque agora eles não queriam pregar mais simplesmente para os judeus, mas ele pregava para os gentios. E quando a gente vai ler essa carta aqui, o povo de Éfeso era um povo grego. Eles não tinham sangue judaico. Eles não eram da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não! Eles eram um povo que, aos olhos dos judeus, era um povo considerado anátema, amaldiçoado, que não fazia parte da aliança de Deus. Eles mesmos criavam uma divisão. Só nós podemos ser abençoados e ser salvos. Vocês não podem ser, vocês não fazem parte, vocês não nasceram da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vocês não fazem parte das tribos. Então vocês não fazem parte da promessa de Deus. E os apóstolos de Jesus também tinham essa mentalidade. Eles pregavam somente para os judeus. Andar com samaritanos, andar com outras pessoas, era tido como algo corrupto, ruim para a imagem deles. Tanto é que quando a gente lê em Atos capítulo 10, Deus mostra para o apóstolo Pedro que ele está muito errado. Um dia o apóstolo Pedro está sentado, meditando, lá no seu telhado. E Deus dá uma visão para ele. E a visão que Deus dá para Pedro é uma visão que ele não gostou muito. Onde Pedro ele enxerga vários animais que para o povo judeu, nos seus sacrifícios, nas suas liturgias, eram considerados como impuros. Onde os judeus não podiam comer. Onde os judeus não podiam chegar nem perto. Aí Deus mostra para Pedro assim, olha, tá vendo esses animais aqui? Eu quero que você coma cada um deles. Pedro fica indignado, fala assim, como é que eu vou comer coisas que são sacrificadas a ídolos, coisas que são amaldiçoadas, coisas que vão me tornar impuro. Eu não posso, Senhor, o apóstolo Pedro diz para o próprio Deus, falando assim, eu não posso me contaminar com coisas impuras. E Deus fala assim para Pedro, como é que você pode dizer que aquilo é impuro, aquilo que eu tenho purificado? Como é que você pode dizer que aquilo não é santo, aquilo que eu tenho santificado? Pedro, eu não estou dizendo dos animais, eu estou falando de outras pessoas que eu tenho chamado para participar do meu reino. Pedro, a visão que eu te dou agora é que você deve ir lá na casa de um homem chamado Cornélio. E esse homem não é judeu, esse homem é gentil. E esse homem tem dado esmolas que tem agradado o meu coração. Eu quero que você vá lá, pregue o evangelho para ele, Pedro. Quero que você batize ele, Pedro. Quero que você fale do meu amor para ele, Pedro. E Pedro ficou espantado, porque para eles era só judeus. Só importava literalmente aquilo que eles estavam vivendo a partir da aliança adâmica e a partir da aliança abraâmica. Mas agora, através dessa revelação, Pedro vai lá nessa casa do homem chamado Cornélio e prega o evangelho. E Deus demonstra o seu amor através daquela mensagem. Depois que Pedro prega a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aquele lugar. Que o Espírito Santo toma aquela casa e todos são batizados no Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas e eles começam a se arrepender dos seus pecados. Um grande avivamento acontece para que Pedro pudesse enxergar que Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para toda a humanidade. E começa agora a quebrar esse vínculo de achar que só os judeus eram os melhores, eram os que poderiam alcançar a salvação, mas não. Aí nós podemos voltar aqui para que a gente possa compreender. Aí o apóstolo Paulo pede para esse povo que agora se converteu lá em Éfeso, lembrar da onde eles saíram. Aí ele diz, portanto, lembra que no passado vocês eram gentios na carne, ou seja, que vocês eram separados da presença de Deus, separados da glória de Deus, que vocês não faziam parte da aliança que Deus fez com vocês. Que aqueles que se consideravam circuncisos, parte da promessa de Deus, agora eles estão colocaram vocês longe, e agora vocês fazem parte dessa promessa em Cristo Jesus, que vocês estavam sem esperança. É interessante que depois que ele fala desse B.O. danado, ele fala que
eles não tinham parte da presença de Deus ou da glória de Deus, ele vai dizer assim no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam o quê? Longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aí continua dizendo no versículo 14: porque Ele é a nossa paz. Isso aqui é um baque para o coração do judeu, gente. Nossa, agora pensa, os gentios estão se convertendo, seja na Judéia, seja em Éfeso, seja em Tessalônica, seja em qualquer lugar do mundo. Aquele povo que era desconsiderado, amaldiçoado, por viver uma idolatria, viver para si mesmo, eles começam a receber o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho de Jesus é um Evangelho que transforma o coração e a mente de qualquer ser humano. E quando esse povo é transformado, ele diz: olha, vocês lembram do seu passado? Que o próprio povo de Deus rejeitaram vocês, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, agora vocês se aproximaram. E ele diz agora muito mais: agora vocês têm a paz. E é engraçado que ele fala assim: agora vocês têm a paz porque a circunstância mudou, porque a cultura mudou. Não, ele diz agora que a paz está sobre ele, porque no versículo 14 diz: porque ele é a nossa paz. Ele está dizendo que a paz tem nome. Ele está dizendo que a paz não é uma circunstância. Ele está dizendo que a paz para os gentios e para os judeus não é uma coisa conquistada. Gente, isso aqui é muito importante. Ele está dizendo que a paz se chama Jesus. É a paz que o homem precisa. E ele continua dizendo: porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio deles. A inimizade entre dois povos, que antigamente existia, agora Deus une e faz um povo só em si. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a paz do cristão é Jesus. Amém? E isso tem que fazer total diferença no nosso dia a dia. Por quê? Porque o sinônimo da paz, se a gente for trazer o significado da paz, a gente pode trazer como tranquilidade, como descanso. E a busca pela paz tem que ser uma busca que é muito mais do que uma circunstância. A gente muitas das vezes pensa na paz, né? Ai, eu quero ter paz, então vou fazer tal tipo de coisa para que eu fique mais tranquilo, para que eu fique mais descansado das situações que tem. A gente busca algum certo tipo de paz, mas a paz que nós buscamos, que é longe de Cristo, é uma paz circunstancial ou passageira. Então, quando a gente busca a paz circunstancial através de algo que a gente faz para ter algum tipo de descanso, essa paz uma hora vai acabar. Ou uma pessoa vai tirar, ou algum problema vai vir, ou as dificuldades vão aparecer, ou a gente mesmo, né? A gente, né, tem pessoas que falam assim: você tem que buscar uma paz interior dentro de você. Aí quando a gente vai ver dentro de nós, só vê BO dentro de nós, né? A gente só vê nós querendo brigar, nós querendo xingar, nós querendo fazer um monte de coisa. Nós não encontramos paz dentro de nós mesmos. Imagine fora da gente, no mundo caído que nós estamos vivendo, que é só luta e dificuldade. O apóstolo Paulo está dizendo agora que a paz que os gentios encontraram se chama Jesus. Porque a paz que Deus pode oferecer é uma paz que está acima da circunstância, acima dos problemas, acima das pessoas. Porque enquanto nós buscarmos essa paz que o homem pode dar, é uma paz que vai durar pouco, é uma paz frágil, é uma paz que depois de um tempo você vai estar totalmente doido, perdido. Quando nós tentamos buscar a tranquilidade e um descanso a partir do que a vida pode nos oferecer. Mas Jesus é o único que pode nos trazer uma paz e uma confiança de descansar mesmo nos maiores problemas da nossa vida. Jesus é o único que pode, meus irmãos, trazer confiança e um descanso a partir, mesmo quando nós olhamos para nós mesmos e não sabemos responder todas as situações da nossa vida. Não temos a resposta para tudo, não sabemos de tudo, não damos conta de tudo. Mas quando nós olhamos para Jesus e sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem uma paz que excede qualquer tipo de entendimento. Ele tem uma paz, meu irmão, que sobrepõe os nossos sentimentos, que sobrepõe as nossas dificuldades, sobrepõe o nosso intelecto. Deus, Ele tem uma paz nele que pode nos fazer vivermos muito mais alegres, satisfeitos e descansar em quem Deus é.
E essa paz é liberada para nós. Porque ele diz que nós estávamos longe dele. Mas através do sangue de Jesus, essa paz foi alcançada nele. No versículo 15, irmãos, ele diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Gente, olha que interessante. Ele está falando que a vida de Cristo, quando Jesus veio aqui, morreu por nós, viveu a nossa vida, e ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. O que os judeus faziam? Ele fazia um monte de sacrifício. Além dos mandamentos, eles colocaram coisas humanas para que eles pudessem falar assim: só nós somos santos. Os outros povos são tudo pecadores e vão tudo para longe de Deus e estão tudo perdidos sem salvação. E quando Cristo veio morrer em nosso lugar, ele aboliu tudo isso. Ele separou essas liturgias, essas leis criadas pelos homens que nos separavam da aliança de Deus. Então Deus aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas uma das outras, ou seja, os sacrifícios que só os judeus podiam fazer. Deus falou: não precisa fazer mais sacrifício, eu fui o sacrifício para vocês. Agora vocês têm acesso diretamente a Deus, se vocês creem que eu sou o salvador da vida de vocês. Deus aboliu guardar o sábado. Os judeus guardavam o sábado para se santificar diante de Deus, e só os judeus podiam ir. Deus falou: agora eu sou o sábado de vocês. Agora em mim vocês podem se santificar, e a partir de mim vocês podem chegar diante de Deus como uma pessoa santa, porque eu sou santo em vocês. Deus aboliu todos os rituais que antigamente os homens faziam para separar um dos outros. Os judeus gostavam de se achar que eram melhor um do que os outros. Mas essas questões cerimoniais, regras acerca de purezas, sabe? Guardar alimentos. Esse alimento eu posso comer. Quem come esse alimento aqui é um cara impuro. Os judeus falavam muito isso. Tanto é que foi isso que aconteceu em Atos capítulo 10. Senhor, eu não vou comer isso, porque eu vou me tornar impuro. Eu não serei mais santo. Eu não farei mais parte da aliança, porque eu sou um judeu. E Deus está falando assim: é eu que purifico o homem. Sou eu que transformo o coração do homem. Não são as liturgias, não são as regras. A lei, irmão, não foi feita para santificar ninguém. A lei, ela não foi feita para purificar ninguém. Pelo contrário, a lei é como se fosse um espelho. A lei só mostra os nossos pecados. A lei só mostra as nossas falhas. A lei, ela não vem para mostrar o quanto simplesmente eu preciso melhorar. A lei veio para mostrar que a gente precisa de um Salvador. A lei veio para mostrar que nós somos incapazes de cumprir as verdades de Deus por mérito próprio. A lei não santifica ninguém. A lei só nos leva a quem nós precisamos: Jesus Cristo, nosso Salvador. A lei nos pega pela nossa mão e diz assim: olha, você é fraco, falho e pecador, mas aqui há um Salvador que pode te santificar, te purificar, te salvar, te alimentar com as verdades, te libertar de todas as escravidões de pecado e te tornar uma nova criatura. Então, os judeus se achavam maravilhosos porque cumpriam a lei. Mas, olha o que é interessante aqui quando nós terminamos de dizer: se os judeus se achavam tão perfeitos porque eles se achavam perto de Deus, eles estavam mais longe, perto de Deus, olha o versículo 16. E reconciliar-se, aí continua dizendo, depois do versículo 15, né? Vou ler o versículo 15 para não ficar perdido. E Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olha que interessante. Deus não uniu a ideia não é que Deus pegou os gentios e falou assim: tá bom, vou ter dó de vocês porque vocês estão longe de mim. Não. A Bíblia diz que tanto judeus como gentios estão perdidos sem Cristo. Que a lei da antiga aliança não servia para salvar as pessoas. Que essas cerimônias que eles faziam, esses rituais de comer aquilo, de guardar aquilo, não salvava eles. Aquilo Deus só colocou para mostrar a santidade deles e mostrar como eles precisavam estar perto de Deus. Mas a verdade é que só haveria salvação em Cristo Jesus.
O Deus que substituiria cada um de nós para levar os nossos pecados na cruz. E a partir dele nós reconhecêssemos que só ele poderia nos unir novamente com Deus. Então é isso que ele está dizendo, que ambos foi reconciliado, não só os gentios. Ambos foi reconciliado. Jesus une a igreja genuína não só nas questões individualistas, irmãos. Olha como isso é interessante. Deus nos uniu aqui nessa manhã. Deus nos trouxe aqui para que a gente possa compreender o quanto nós precisamos dele. Mas, uma coisa importante que nós precisamos pensar. Se Deus nos uniu aqui para que a gente possa estar perto de Deus, e essa vida perto de Deus é o que nos leva a compreender o quanto nós precisamos dele, como é que nós podemos nos unir aqui e pensar que Deus está aqui só para ver a minha questão individual e ver o que eu preciso nessa terra? É tão triste quando nós vemos multidões de pessoas que se reúnem em um local e dizem que estão ali para a glória de Deus, mas na verdade estão ali por questões individuais, questões pessoais. Eu vim lá porque eu preciso da minha vitória. Eu vim lá porque eu preciso daquela bênção sem medida na minha vida. Eu vim lá porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu fui lá porque eu preciso que Deus vá lá e trate o meu marido, ou sei lá o que, abra a porta porque eu estou desempregado. Essa não é a questão que o Evangelho diz que a igreja deve ser unida. O Evangelho nos revela que Deus nos une porque Cristo nos uniu. Nós devemos estar unidos aqui porque Cristo é o Senhor da nossa vida. O que une as pessoas, o que deve nos unir a estar aqui, não é uma questão pessoal, irmãos, mais uma vez eu repito, mas é que nós devemos estar aqui porque nós recebemos a verdade do Evangelho de Jesus e somos constrangidos agora a ser transformados por essa verdade e vivermos a partir dessa verdade que nos salvou. E isso muda totalmente a forma como nós olhamos a igreja. A única forma que Deus revela que igreja é igreja é quando Cristo nos une. Então, o que faz eu e você, que somos pessoas diferentes, que temos hábitos diferentes, que temos gostos diferentes e às vezes não concordamos com séries de coisas iguais, nos unirmos e a um lutar pelo outro, e um viver pelo outro, e um se relacionar pelo outro, se não for Jesus. Se eu e você estiver aqui pelas questões individualistas, eu nunca teria um relacionamento profundo com você, porque o que importa é o que Deus vai fazer para mim. É o que Deus vai fazer por mim. E eu estou aqui porque Deus precisa fazer algo na minha vida, mas não. Agora, se o que me trouxe aqui, o que te trouxe aqui, foi porque Cristo nos uniu, Cristo nos amou e nos trouxe para perto dele, tem transformado a minha vida nele, eu consigo agora conscientemente olhar para a obra perfeita de Cristo na cruz e ver que ele se sacrificou por mim, que ele se doou por mim, e isso me constrange de tal forma que é para isso agora que eu quero viver. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque somos reconhecidos nisto, que se ele, Jesus Cristo, morreu por todos, logo todos agora que morremos com Cristo, ou seja, se esvaziamos com Cristo, ele que morreu por todos, para agora nós que vivemos a partir dele, não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e também ressuscitou. Então, quando nós entendemos essa verdade de Cristo na cruz e ela nos une a estar aqui, nós somos constrangidos a nos esvaziarmos de nós mesmos, a não sermos individualistas, a não pensarmos simplesmente nas nossas coisas pessoais, mas entendermos agora que a nossa vida é de Cristo. E o que ele tem nos ensinado a se não nos relacionarmos uns com os outros, a entender que nós estamos aqui a servir por amor, a cuidar por amor, a se relacionar por amor, a não mais criar paredes de inimizade com outras pessoas, mas não, ser uma ponte para a vida de outras pessoas, para que assim como Cristo transformou a nossa vida, transformar a vida dessas pessoas também. Diferente dos judeus, o apóstolo Paulo tem ensinado aqui à igreja de Éfeso que nós não devemos ser paredes de inimizade, sabe? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos dar testemunhos, que nós precisamos ser exemplos de pessoas que precisam olhar em nós e enxergar que Cristo pode amá-las, pode aceitá-las, pode reconhecer elas como filha. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos imitar os judeus,
Porque muitas das vezes a gente como cristão, a gente é parede para outras pessoas. As pessoas podem olhar em nós e falar assim, não, eu não quero esse Deus. Para ser assim eu não quero esse Senhor para a minha vida. Ser esse Deus para não ter uma vida transformada, ser esse Deus para continuar mentindo, ser esse Deus para continuar dessa forma, ser esse Deus para ser tão arrogante, ser esse Deus para... Eu não quero esse Deus. Irmãos, nós não precisamos ser igual aos judeus, mas pelo contrário, nós precisamos receber a palavra de reconciliação. Se Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, nós agora recebemos essa verdade em Cristo Jesus e recebemos essa capacidade de reconciliar outras pessoas com Cristo. E a melhor forma de reconciliar outras pessoas com Cristo não é através daquilo que a gente fala, mas através daquilo que a gente faz, é o nosso testemunho. Nós temos que ser cartas vivas para a vida de outras pessoas, para elas reconhecerem e falar assim, cara, eu quero me sentir vivo como você é. Eu quero sentir essa felicidade que você tem mesmo no meio das provações e dificuldades que você está enfrentando. Eu quero dar esse testemunho, como é que você consegue, no meio dessa turbulência, no meio dessa dificuldade, você ser tão temperante assim, você ser tão equilibrado assim. Como é que você consegue fazer tudo isso? E o nosso testemunho é, nós fomos reconciliados com Deus. A minha paz não é a circunstância, a minha paz é o Senhor. É por isso que não é na minha força que eu consigo fazer isso, mas é Jesus em mim. É Jesus operando em mim que nós conseguimos ser uma carta viva de Deus para a vida de outras pessoas, irmãos, para reconciliar outras pessoas em Cristo. Irmãos, se nós compreendermos isso, sabe, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Isso é muito importante para a nossa vida. No versículo 17 ele diz, e quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe da paz e também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, isso aqui é muito importante. Ele está dizendo aqui que a nossa reconciliação com Deus e com as outras pessoas, no sentido de agora não olharmos mais a vida como o olhar do nosso mundo, do nosso jeito, é só por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz que por meio dele, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Não são os ensinamentos de Cristo que nos levam até o Pai. Os ensinamentos de Cristo podem nos trazer informação e nos dar orientação do que nós precisamos, mas o que nos leva até o Pai é o próprio Cristo. O que nos leva até o Pai é o próprio Cristo. Os ensinamentos de Cristo talvez pode ser só informação para o seu coração, mas não uma verdade estabelecida. Porque o que nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho não é uma instrução, mas é vida. Quando nós entendemos a verdade de Deus, não é só simplesmente um conselho que o seu pastor ou a Bíblia está te dando. O Evangelho, a mensagem das boas notícias de Deus, é poder de Deus. É isso que diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo diz, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que se nós pegarmos as instruções de Deus, se nós entendermos que Jesus veio nos salvar e isso simplesmente é uma instrução para a nossa vida, nós simplesmente vamos adquirir conhecimento. Mas não, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, o que nós lemos nessa passagem aqui é que por meio dele, ambos temos acesso ao Pai. Então, o ser humano não tem acesso ao Pai porque sabe que é Jesus Cristo. O ser humano agora tem acesso ao Pai porque ele está em Cristo. É diferente. Agora eu creio que eu estou em Jesus. Eu creio que agora Jesus é o Senhor da minha vida e eu vivo a partir disso. Tem muito mais a ver com o que eu creio do que a ver com o que eu sei. Irmãos, isso aqui é muito importante, por quê? Porque as instruções, os ensinamentos de Jesus, talvez parece que nos leva até o Pai. Em uma sensação que agora eu entendi que Jesus me salva, Jesus me liberta. Ok, você entendeu. Mas, se nós não entendermos isso, que isso aqui é vida e é poder de Deus para a nossa transformação,
será só um conhecimento. E qual é a melhor forma de nós entendermos que agora há Cristo na nossa vida? É entender agora quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Senhor? E ele diz assim, ambos têm acesso a quem? Ao Pai. Ele é o nosso Pai. Em Cristo Jesus agora, nós podemos reconhecer Deus como nosso Pai. Reconhecer Deus como Pai é se sentir filho. Reconhecer Deus como Pai é ter a consciência que eu me coloco agora como filho. Reconhecer Deus como Pai é ter a consciência agora que eu sou filho, que eu sou filha. O que isso significa para a gente? Significa que se agora eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, quer dizer que agora tudo deve mudar. Tudo deve mudar. Porque agora reconhecer Deus como Pai é entender agora onde é a minha origem. Pensa comigo, irmãos, como o nosso passado mexe com a gente, né? Como as nossas experiências do passado transformam quem nós somos e nós agimos a partir de tudo aquilo que nós somos. Ninguém é o que é por nada. Gente, é tão ruim quando a gente olha para o nosso passado e a gente vê as más experiências que nós passamos, seja com os nossos pais. Sabe, eu não sei se você é um filho que se sente mal amado ou mal amada pelo seu pai ou pela sua mãe, ou se sente mal cuidado por eles. Ou quando você lembra do seu passado também e as experiências de relacionamento que você teve, você se sente mal aceito, mal cuidado. Ou quando você olha pelas experiências do seu passado e vê as tragédias que a vida proporcionou para você, e você viu como foi difícil a sua vida, como foi complicado. E querendo ou não, essas questões que nós passamos do nosso passado, modela quem nós somos hoje. E muito dos resultados que nós damos no nosso presente, a gente querendo ou não, a gente tendo a intenção ou não, reflete do nosso passado. Então, o que eu quero dizer aqui, que uma pessoa sem Cristo Jesus, a origem dela é a partir das experiências que ela passou nessa vida. Então ela é um reflexo das experiências, do amor, da dedicação, ou da falta de amor, ou da falta de dedicação que as pessoas ofereceram para ela. Ela só é um resultado do que o mundo modelou ela ser. Então as respostas que ela dá para a vida é simplesmente atrelada ao passado que ela viveu, da origem que ela veio. Qual é a origem dela? Os relacionamentos que ela teve com os pais, com os primos, com a família, as experiências da vida dela, sejam felizes ou sejam tristes. A origem dela é a partir disso. Só que o Evangelho agora vem trazer uma boa notícia para nós. Vem dizer agora que Deus veio sobre nós em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós cremos que Ele é o Salvador da nossa vida, Ele está dizendo agora que nós podemos considerar Deus como nosso Pai. E qual é o significado de considerar como Deus nosso Pai? Eu repito mais uma vez, é entender agora que nós somos filho dEle. E que isso implica na nossa vida, que agora, de uma vez por todas, deve apagar o nosso passado. Quer dizer que a sua origem do momento que você nasceu, até o momento que você estava sem Cristo, o rumo da sua vida era totalmente ditada por todas as consequências que você viveu no seu passado. Quando você encontra Cristo na sua vida, a Bíblia está dizendo agora que você tem uma nova origem. Por quê? Porque considerar Deus como Pai está dizendo que agora você tem que nascer de Deus novamente. E é isso que a Bíblia diz em João capítulo 1. Aqueles que creram em Jesus receberam o poder de se tornarem filho de Deus. E se tornar filho de Deus é literalmente nascer do Espírito de Deus a partir de quem Cristo é e daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quero deixar mais claro isso para vocês. Quero dizer que Deus deu um ponto final na vida antiga que você vivia sem Ele. E a partir de Cristo Jesus você foi gerado uma nova pessoa. A boa notícia do Evangelho não é que você se torna uma
pessoa melhor. A boa notícia do Evangelho é que você se torna uma nova pessoa. A perspectiva da boa notícia de Jesus Cristo é dizer o seguinte para você: filha, está vendo os traumas que você passou, está vendo as dificuldades que você passou, está vendo as experiências que você passou, está vendo a origem antiga que você vivia, ela não vai ter mais efeito sobre a sua vida, porque agora você está em Cristo, você nasceu de Deus, e a sua posição agora não é a posição das experiências, das catástrofes que você viveu no seu passado, mas é a partir de Cristo, agora você é uma nova pessoa, a sua perspectiva não é viver mais pelaquilo que você viveu no passado, mas é a vida que você agora tem Cristo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo. Considerar Deus como nosso Pai é colocar um ponto final sobre o nosso passado. Porque agora a nossa ótica de olhar a vida, a nossa forma de enxergar as coisas é a partir do estado de quem eu sou. E eu sou o quê? Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu estou nele. E é a partir dele é que eu vivo. E é a partir dele que eu me movimento. É a partir dele que agora eu tenho poder para ser transformado. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então talvez ainda, meu irmão e minha irmã, se o passado faz parte do nosso presente, nós precisamos entender o nosso estado de filho e filha. Eu, Wellington, não sou um resultado do amor dos meus pais terrenos. Eu, Wellington, não sou um resultado das dificuldades, dos trabalhos e problemas que eu já tive nessa vida. Eu sou um resultado do amor de Jesus na cruz do Calvário. E é a partir disso que eu me movimento. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 19. Já para finalizar, irmãos. Assim, vou ler tudo agora, tá? Assim vocês não são mais estrangeiros diante de Deus, e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário edificado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Eu quero trazer algumas reflexões aqui para a gente finalizar a nossa palavra aqui nessa manhã. Nós somos chamados para serem filhos de Deus. E isso implica na forma como nós enxergamos agora o que o Evangelho, as boas notícias nos traz e como isso na prática deve mudar o nosso dia a dia. Ele diz assim: agora, irmão, vocês são concidadãos dos santos. Ele está falando de uma nação aqui. Ele está falando, agora você pertence à nação. Assim como Israel se achava direito deles de enxergarem que eles eram a nação de Deus, vocês agora podem enxergar também que vocês são a nação de Deus. Quando a gente pensa em nação, irmãos, por mais que aqui no Brasil nós não somos um povo tão patriota assim, né? Como o povo dos Estados Unidos, coloca a bandeira na sua casa assim, que luta, briga pela sua nação. Nós não somos tão patriotas assim. Mas pense um pouquinho comigo. Nação, ou seja, um lugar, significa aonde nós podemos chamar de nosso, onde podemos desfrutar verdadeiramente de toda a qualidade de vida, sem preocupação, sem dor, sem sentimento do que vai nos faltar alguma coisa. O que o Evangelho nos proporciona é o seguinte, sabe? Nós que gostamos de viajar, sabe? Ir para um lugar bem bacana assim, eu acho que todo mundo gosta de viajar aqui, né? Ir para um lugar bem legal, que você vê ou quem gosta de ir para a praia, ver aquele lugar bem da hora, quem gosta do frio, ir para aquele lugar que você vê aquelas montanhas, ou quem gosta do calor, quem gosta de ir para outro país, ir para outro lugar, você fala assim, nossa, que bacana isso aqui. Sabe, Deus está dizendo que o que Ele tem proporcionado para a família dEle, para os cidadãos dEle, é um lugar aonde nós podemos chamar, tudo isso aqui é nosso. Deus está dizendo que um dia nele e a partir dele, nós vamos para um lugar onde a gente vai olhar para tudo isso aí,
para os lugares mais belos do mundo, para os lugares mais maravilhosos do mundo e dizer tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui me pertence. Deus tem preparado um lugar para a sua nação, para o seu povo, para a sua família, aonde nós podemos um dia desfrutar sem preocupação. Irmãos, nós não conseguimos hoje desfrutar. Hoje a gente não pode dizer com toda a propriedade isso aqui, nossa, como eu sou pleno satisfeito com o que eu tenho. Não. Nossa mente, o nosso coração é cheio de preocupações, cheio de angústias e dificuldades. Hoje nós não conseguimos desfrutar de nada pleno e satisfeito nessa terra. Mas um dia, o próprio Jesus tem prometido que esses que são considerados a nação dele santa, participará de um lugar pleno, com plena satisfação e gozo e alegria, aonde nós com os nossos amigos, com a nossa família, com todos aqueles que nós amamos, nós poderemos desfrutar sem preocupações, sem angústia e sofrimento, porque nós somos a nação santa de Deus, um lugar de vida e de qualidade, aonde Deus tem preparado para nós, amém? É isso que o Evangelho nos diz. Ele também diz algo muito importante, essa nação santa são membros da família de Deus. Irmãos, eu lembro aqui que um pouco mais de 3 anos atrás, quando a gente estava plantando a nossa igreja, eu fiz um desenho, mais ou menos elaborando como eu gostaria que fosse esteticamente a nossa igreja. E é engraçado que eu lembro desse momento, acho que até gravaram, não sei se tem o vídeo, mas quando eu coloquei na tela assim, eu fiz à mão mesmo, desenhei a caneta, aí eu coloquei uns bancos, coloquei uns sofás assim, coloquei um negócio bem parecido com o que a gente é aqui. Nossa, mas todo mundo começou a dar risada no meu desenho. Todo mundo, a Madian começou a dar aquela gargalhada, falar, nossa, meu Deus do céu, rindo do meu desenho, da minha obra de arte. Tudo bem, eu falei para eles, não, tudo bem, não está bem desenhado, não está bem colocado, mas o que eu quis demonstrar para eles ali é que nós devemos perceber que nós somos uma família. É por isso que o nosso nome tem família também. Porque se nós não compreendermos que Deus tem chamado um povo para ser sua família e que Ele se coloca como Pai, nós vamos perder a essência do Evangelho. Se nós não compreendermos, quando nós falamos mesmo assim, oh meu irmão, ou minha irmã, o significado disso, que nós temos o mesmo Pai, que o Pai que me ama dessa forma, te ama dessa forma e nos une para vivermos em família, a termos relacionamentos saudáveis, a entender que como família não vivo mais uma vida individualista, mas agora eu me importo mesmo com a família que Deus me deu aqui, que aonde eu estiver, eu sempre serei família e parte desse povo aonde Deus tem salvo. Isso é muito importante, irmãos. Vocês podem perceber que a gente tenta fazer um pouquinho disso, coloca uns quadros aqui, coloca uns negocinhos bem diferentes mesmo, porque nós queremos demonstrar para as pessoas que vêm aqui, ou para sempre estar no nosso coração, que aqui é um lugar onde nós gostamos de estar. Nós gostamos de olhar para vocês e saber que vocês estão aqui fazendo parte disso tudo conosco, sabendo que vocês vão sentir o amor de Deus através da minha vida. E eu quero sentir o amor de Deus através da vida de vocês, que verdadeiramente nós temos que sentir como famílias. Se você não sente isso, irmãos, você está diminuindo a cruz de Cristo. Você está diminuindo o Evangelho de Deus. Nós precisamos olhar para o outro e entender o valor da outra pessoa, da mesma forma como nós entendemos o valor que Cristo tem por nós. Como é que Cristo te salvou? Como é que você sabe que Cristo te amou e te valoriza? Assim você deve olhar para o seu irmão e valorizar da mesma forma, em nome de Jesus, amém? Assim Ele nos chama para uma nova nação, participar de uma família, dizendo que Cristo é a pedra angular. Ou seja, tudo aqui sempre será sobre Jesus, irmãos. Tudo aqui sempre será sobre o nosso Salvador. Nós entendemos que isso só pode acontecer, só há capacidade de tudo isso acontecer, porque houve um Deus que teve misericórdia de nós. Houve um Deus que se importou por nós, que olhou para nós de uma forma diferente, como ninguém na vida vai te olhar, como ninguém na vida vai fazer aquilo que Cristo teve que fazer.
Que resposta mais nós podemos dar se não falar tudo aqui é sobre quem nos uniu? Nós estamos aqui com um único propósito só, que é adorá-lo, é dizer o quanto ele é importante na nossa vida, é dizer para todo mundo que não há merecimento nenhum de nós estarmos aqui por conta própria. Cristo é o Senhor da nossa vida, o nosso verdadeiro Deus, e nós estamos aqui por Ele, para a glória dele. Ele é a pedra angular da igreja do Senhor Jesus. Amém? E para terminar ele diz que nós também somos santuários dedicados ao Senhor. Nós somos morada de Deus no Espírito Santo. É assim que o apóstolo Paulo termina essa carta linda do capítulo 2, dizendo: irmãos, Deus tem prazer de habitar no meio de nós. Deus tem prazer de revelar a sua presença no nosso meio. Deus tem prazer do momento que os irmãos, que as pessoas entendem o que Cristo revelou a nós, o que Ele é para a nossa vida, de não simplesmente mostrar a sua presença, mas de habitar no nosso meio. Irmãos, nós somos portadores da presença de Deus. Nós somos portadores da presença de Deus, da glória de Deus, aonde nós andarmos, por onde nós passarmos. A igreja, eu e você, nós unirmos de Cristo, nós levamos, nós carregamos a glória de Deus, irmãos. Isso aqui é muito forte. Deus tem prazer de habitar no meio do seu povo. Eu quero terminar com uma frase do John Stott, resumindo essa carta do capítulo 2, nos mostrando, sabe, que resposta, quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, a igreja tem que dar. Ele diz assim: pergunto a mim mesmo, se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isto, que a igreja ser aquilo que ela é, segundo o propósito de Deus e as realizações de Cristo. A ser vista como tal, uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãos reconciliados, que amam a Deus, amam o seu próximo e cuidam um dos outros. A habitação evidente de Deus por intermédio do seu Espírito. Somente então o mundo crerá em Cristo como pacificador de todas as coisas. Somente então é que Deus receberá a glória devida ao seu nome. Aleluia. Você pode ficar de pé? Glória a Deus por isso.